Olá, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio. Já estamos, no finalzinho do mês. E hoje nós temos uma aula de matemática e de história. Então, de matemática hoje será aqui na folha, onde nós vamos fazer esses dois exercícios. Aqui nós temos o primeiro e aqui nós temos a segunda atividade com relação ao arredondamento que a gente viu bastante no livro. Então, é um exercício para a gente revisar e fixar o conteúdo. Lá no livro foi bastante falado sobre a questão de arredondar a dezena mais próxima, a centena mais próxima e o milhar mais próximo, de acordo com a unidade ou a dezena. Então, aqui está de forma mais clara, sobre cada ordem aqui para ser arredondada. Então, neste primeiro quadro, nós vamos arredondar somente a dezena mais próxima. Então, aqui nós já temos um número que é dezena, que é o 87, e nós vamos arredondar para a dezena mais próxima dele. Então, lembrando sempre que de 5 para cima eu arredondo para cima e de 5 para baixo eu arredondo para baixo. Então, como passou de 5 aqui no caso, 87, nós vamos arredondar para 90, porque dezena nós contamos de 10 em 10. Então, aqui no próximo número, nós temos o número 343, nós vamos pegar aqui a dezena deste número, que é 43, e vamos arredondar para a dezena mais próxima, lembrando que sempre temos que pensar no número 5 aqui, ó. O 5 fica no meio lá da dezena, Então, para cima de 5, arredondo para mais, para baixo de 5, arredondo para menos. Então, como o 3 é antes do 5, nós vamos arredondar para 340, porque estamos falando de dezena, contando de 10 em 10. Então, aqui ficaria 340. Aqui, nós temos o número 875. E aí, vocês vão arredondar para essa dezena aqui mais próxima. Aí, aqui, nós temos já o número 5 que está no meio. Aqui, você pode arredondar para mais ou para menos. Aí, fica a sua escolha. Porque como está no meio, tanto faz arredondar para mais ou para menos. E aí, vocês vão continuar olhando aqui, ó, sempre a dezena, ó. 69 já está próximo de 70, então, qual número ficaria aqui? 5.324, o 4 está antes do 5, então, eu arredondo para menos. Já estamos na dezena do 20, Então, é só arredondar para baixo. E aqui, 9.587 está acima de 5, então, eu vou pegar a dezena mais próxima de 87. E já no quadro de baixo, vocês vão se atentar à centena mais próxima. Então, aqui, ó, nós vamos contar de 100 em 100. Então, a centena mais próxima de 259 é 300. Porque eu estou falando de centena. Aqui no número 1642, também vamos arredondar para a centena mais próxima, levando em consideração que estamos falando da centena 600, mas também temos que levar em consideração o 42, que está abaixo de 50. Então, não tem como eu arredondar para mais e colocar 1.700, porque está abaixo de 50. Aqui estava acima de 50 e aqui está abaixo de 50. Então, vai ficar 1.600, porque estamos falando de centena mais próxima. Então, abaixo de 50 sempre vai para baixo. E o mesmo vocês vão fazer aqui, ó, 13.876. Vai arredondar essa centena aqui. 76 é maior do que 50, então, vamos arredondar para mais. 10.290.
90 é maior que 50, então o 2 vai ser, a centena de 200 vai ser arredondado para mais, a próxima dezena depois de 200. 28.433 será arredondado para menos, porque o 33 está abaixo de 50, então arredondaremos para menos. 50.910. Aqui nós temos um número alto, né? 900. Mas a dezena também está abaixo, então a centena mais próxima continua sendo a centena 900. Então ficaria 5.900, que não tem como também arredondar para menos do que 900, porque estamos falando de centena, que conta de 100 em 100, e também não tem como arredondar para mais, porque aqui o número completo está abaixo de 950. E aqui no último quadro, nós temos o arredondamento pela ordem de milhar mais próxima. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos observar qual a ordem que iremos arredondar, no caso aqui é de milhar. Tanto faz a unidade como dezena. E aí, temos que observar sempre os números se estão acima aqui, no caso de 500, ou abaixo de 500. Então, a unidade de milhar aqui é 2.000, 2.596. 596 está acima, está bem próximo dos 600, então iremos arredondar para mais. 14.125 está abaixo de 500, então vai ficar arredondado para menos. 14.000. 31.768 está acima de 500, então vamos para a dezena de milhar mais próxima, 32.000. 28.394, mais uma vez está abaixo de 500, então fica arredondado na dezena de milhar mais próxima. 32.859 está acima de 500, então arredonda para a unidade, para a dezena de milhar mais próxima. 65.698 acima de 500, a dezena de milhar será a próxima da frente, né? Que é maior. Então, aqui é bem complicado, é um assunto fácil, mas é complicado se a gente não prestar atenção. Porque quando a gente fala aqui de ordem de milhar mais próximo, a gente quer olhar apenas aqui a ordem de milhar. Mas se a gente não se basear nos números da frente, a gente acaba errando sem perceber. Porque tem que ter aquela regrinha. O 500, o 5, o 50, o 500, ele sempre vai ficar entre a dezena ali, ó. Aqui eu tenho o 0, o 5 e o 10. Ele está no meio. Acima disso é próximo da dezena. Abaixo disso é antes dessa dezena. A mesma coisa nós fazemos com 50 e com 100, com 500, com 1.000, sempre vai ficar no meio. Então, o que está acima de 500 está mais próximo da unidade de milhar, o que está antes está abaixo. Então, temos que nos atentar bem a isso, porque é um assunto bem simples, mas que se torna complicado se a gente não prestar atenção no número como um todo, né? E aqui na atividade ao lado é a mesma coisa, e aí vocês vão ter que prestar atenção que cada questão está pedindo uma ordem. Então, aqui no número 1, arredonde os números para a centena exata mais próxima. Número 2, arredonde para a dezena mais próxima. Aí, aqui nós já temos até um exemplo, né? Aqui não tem, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Então, centena exata, centena de 100 em 100.
Então, eu tenho que observar a centena e o número próximo para saber se está para cima ou para baixo de 5. Então, aqui eu já sei que está acima. Então, centena mais próxima, 600, porque eu estou falando de contagem de 100 em 100. 312, o 12 está abaixo do 50, então, a centena mais próxima é 300. E aqui, a dezena mais próxima, eu vou observar a dezena aqui, ó, 57. O 7 está acima do 5, arredondou para mais. 23, o 3 está abaixo do 5, então vai ficar 1.320, porque está abaixo. Então, eu vou arredondar para a dezena 20, e por aí vai, é a mesma coisa. São exercícios de repetição para que a gente realmente entenda como funciona. Às vezes parece até chato ficar fazendo, mas a gente só entende, só aprende quando a gente vai fazendo, errando, apagando e fazendo de novo até entender. Por isso que é importante esses exercícios de repetição, para que a gente realmente entenda o processo para chegar no resultado, principalmente observando sempre quando ele pede a ordem, centena ou dezena ou milhar. E aqui nessa tabela, vocês vão preencher o mesmo número, ó, é o mesmo número, mas aqui na primeira coluna está pedindo para arredondar para dezena de milhar. Então, aqui ele até deixou destacado, ó, o 30. A dezena aqui de milhar, né? Aqui são as ordens de milhar. A dezena aqui é o 27. 7 é maior que 5, então arredondou para mais no 30. Aqui também o mesmo número, centena de milhar, está pedindo a centena. O 27 é menor que 50, então arredondou para menos, 2.100. E a unidade de milhão, que é essa aqui, né, que a gente ainda não viu muito, mas a gente já tem noção de que esse número aqui é 2.127.236. Então, aqui, como o 127 está abaixo de 500, ele arredondou para menos e ficou 2 milhões. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui vocês vão arredondar para dezena de milhar, 91. 91 está abaixo de 95, então vai ficar da mesma forma que aqui, né? 1.890. E depois vão fazer a mesma coisa com as outras ordens que estão pedindo ali. E aqui nós temos um problema que diz assim: em um final de semana, o estacionamento de um shopping center recebeu no total 123.098 automóveis. Podemos dizer que nesse shopping center foram estacionados aproximadamente. Então, quando não quero um número exato, eu uso essa palavra aqui, aproximadamente. É aí que entra o arredondamento. Eu não preciso dar um número exato, eu somente dou um número aproximado. E aqui, cada letra, ó, na letra A, está pedindo para a unidade de milhar mais próxima. Então, aqui está pedindo a unidade. Na letra B, está pedindo a dezena. E na letra C, está pedindo a centena. Então, vocês vão analisar este número aqui da mesma forma que analisamos os outros. Na letra A, com a unidade de milhar. Então, a minha unidade de milhar está aqui, ó. Unidade. Aqui nós temos a classe de milhar. Aqui nós temos a unidade, dezena e centena. Então, aqui dentro da ordem de milhar. Então, vocês vão arredondar primeiro os 123.000 para a unidade. Temos que observar também aqui, ó. O número 98 está abaixo de 500, então, ficará arredondado para menos, 123.000. E aí, vocês vão fazer os outros dois aqui, observando a dezena e a centena. A dezena é 20,
mas aqui o 23 está abaixo de 25, então vai ficar arredondado para mais. E depois a centena. E aí eu vou deixar para vocês resolverem. Então, por hoje matemática é somente isso, e agora vamos para a atividade de história, que tem bastante página para ler, né? Onde fala sobre os primeiros povos da América, os seres humanos e outros animais, né? Os principais sítios arqueológicos na América, povos ceramistas e pinturas rupestres. Então, conta um pouco da história do povo aqui da América, que é o continente que fazemos parte, né? Então, tem bastante página para ler, mas para tirar foto e responder no livro, é somente a página 40 e 41. Então, essas outras páginas aqui, até tem algumas questões lá, mas vocês não precisam responder para tirar foto. Vocês só vão enviar fotos da página 40 e 41. E aí, nós vamos ver agora no livro de história um pouco mais sobre este conteúdo. Então, como já vimos, né, o capítulo 3 vai falar sobre os primeiros povos da América. Sempre o livro de história tem bastante imagem, foto, com legenda. Temos que prestar bastante atenção em tudo para que possamos entender melhor o que o livro está querendo nos passar, nos transmitir, né? Esse conhecimento que ele está querendo nos transmitir. Então, aqui vocês vão também somente ler, observar as legendas e ler com atenção, né, o que está falando cada uma. Aqui na página 31 está falando sobre os seres humanos e outros animais, né? Já vemos aqui algumas palavras destacadas, que é importante também a leitura. Algumas imagens de fósseis, né? E reconstrução de animais antigos. Lembrando que aqui essas questões vocês não precisam responder, não precisam enviar a foto também, é somente leitura. Aqui está falando um pouco mais sobre os povos lá do Peru, né? Aqui nós temos já a palavra sedentários, tecelagem, são povos que ficam em regiões bem remotas, como podemos ver aqui, né? Com bastante montanhas, distante de tudo. Aqui nós temos os principais sítios arqueológicos da América, e aí vocês vão observar que cada pontinho vermelho desse aqui está falando sobre um sítio arqueológico. Os historiadores, né, os arqueólogos, estudam a vida do ser humano por bilhões de anos através desses sítios arqueológicos, né, e guardam bastante informações no solo, enterrados, né. Então, é um trabalho, assim, de bastante pesquisa para descobrir tudo como aconteceu no passado, né? Como estamos hoje, como vivemos antigamente, tudo influencia no que temos hoje também. Então, o livro traz bastante informação sobre isso. E aqui vai falar um pouco mais em se tratando do Brasil, né? Falando do território que hoje forma o Brasil, como era ocupado antigamente, né? Então, tem algumas informações sobre o Brasil também a respeito desses sítios arqueológicos. E aí, aqui também temos mais informações falando sobre os sambaqueiros, né? Então, vocês vão ler o texto e descobrir o que significa isso, né? O que são esses sambaquis que está destacado aqui no texto, que foi descoberto com o passar do tempo, né? E na região também aonde isso é retratado. Aqui na página 36, vamos ver sobre os povos ceramistas. Aqui nós temos uma foto de um objeto de cerâmica que foi encontrado, que era usado também há anos atrás, e qual a função dele, então tem todas essas informações. Então, história é isso, a gente estuda o passado para entender o futuro, né? Às vezes a gente usa determinadas coisas hoje em dia e não tem nem noção de por que a gente usa, da onde veio, né? Mas tudo tem uma história, tudo tem um povo por trás, né? Que inventou em algum momento, que utilizou em algum momento e às vezes ficou perdido na história e a gente nem se dá conta da grandeza que tem por trás de certos objetos. Então, a história está aí para isso, né?
os arqueólogos, os historiadores, eles estão aí para estudar isso, para a gente entender o nosso presente e o nosso futuro através do passado. E aqui também temos mais um texto falando um pouco mais sobre as cerâmicas, né? Que tinha toda uma história, toda uma cultura por trás. E aqui na página 38 nós temos a pintura rupestre, que eram pinturas feitas nas cavernas, nas rochas, nas paredes das cavernas, né, que eram feitas de pedra, aonde o homem da época, eles não tinham muitos recursos, então eles pintavam com a própria mão. Essa tinta era feita com uma mistura de resto de carvão, terra, plantas, animais e minerais. O que eles tinham ali, eles pegavam, misturavam e faziam essa tinta. Então, era a forma que eles tinham de se comunicar, de contar a história, né, deles. Então, a gente pode observar aqui algumas delas. Podemos ver alguns animais, algumas pessoas, né? Então, são pinturas muito antigas. Em alguns locais, elas foram preservadas com o tempo, outros não, né? Já se perderam. E essa pintura rupestre, ela está localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. E ela pelos estudos que foram feitos ali nas rochas, nas pedras, ela tem cerca de 12 mil anos, então é muito antiga mesmo, né? Então é impressionante como algo tão antigo tenha conseguido ser preservado com o tempo. E aqui nós temos também uma outra pintura, mas aqui é uma atividade para ser feita que vocês não precisam fazer para enviar a foto. Podem fazer somente se vocês quiserem. Na página 40 é a que vocês vão ter que responder e enviar as fotos, página 40 e página 41, que se trata de um resumo desse capítulo. Então, tudo que vocês forem ler aqui neste capítulo de história, as questões vão estar se referindo ao capítulo todo, né? Então, aqui vocês vão ler com bastante atenção, ler esses textos aqui em destaque e responder o que está pedindo aqui em cada questão. Lembrando que é importante a gente ler com atenção tudo o que está aqui na folha, a questão, o texto que está dando uma outra informação, e aqui nas letras está pedindo algo específico com o texto. Então, temos que ler tudo. Não adianta querer pegar aqui, eu vou ter que responder aqui, eu vou ler só aqui, cerâmica. Mas aí eu não vou saber o que está pedindo. Tem que saber o que está pedindo na letra A. Mas não adianta eu ler aqui a letra A e não saber o que está pedindo na questão 3, que está pedindo para ler este texto abaixo. E aí a gente vai ficar procurando uma resposta e não vai achar porque não leu. Então, tem que ler com bastante atenção as questões, os textos adicionais, as letras aqui que está pedindo cada uma coisa, né? Então, vocês têm que sempre pensar nisso. Fazer a tarefa com atenção, para que não precise ficar refazendo porque não leu, não prestou atenção e acabou fazendo algo que nem foi pedido. Então, por hoje é somente isso, página 40 e 41 que vocês vão responder e enviar as fotos. Não esqueçam também de colocar o nome de vocês aqui no canto superior da folha para ficar identificado. Então, por hoje é somente isso. Não esqueçam também de preencher o cabeçalho quando forem enviar a tarefa de matemática. E lembrando sempre que qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Tenham um ótimo dia e até mais.